Eu tenho 3 amigos de infância. Quando minha família faliu, nossos pais arranjaram um jantar de casamento arranjado, na esperança de que eu me casasse com um deles. Eu devia saber que seria um desastre. Alex, o rebelde que todos adoravam, olhou para mim com irritação mal disfarçada. De jeito nenhum, ele disse casualmente. Ela é mais como um dos caras. Eu gosto de garotas doces. Luke, o gentil que costumava me seguir quando criança, coçou a nuca. Desculpe, você sempre foi como uma irmã mais velha para mim. Então veio Mason, o garoto de ouro. Inteligente, perfeito e mais frio do que qualquer um tinha o direito de ser. Ele nem se deu ao trabalho de olhar para cima quando falou. Ela é muito impulsiva. Não é o tipo de mulher com quem eu casaria. A sala ficou em silêncio. Meus pais tentaram rir, mas eu vi o lampejo de dor nos olhos da minha mãe. Aquele foi o momento em que percebi que era hora de parar de me agarrar a sonhos infantis. Então, levantei o queixo e sorri. Na verdade, mãe e pai, eu já tenho um namorado. Dava para ouvir um alfinete cair. Alex e Luke se viraram bruscamente para mim, suas expressões assustadas. Mason finalmente olhou para cima, seus olhos afiados e ilegíveis. Mantive minha voz calma. Se eu soubesse que este jantar era para um casamento arranjado, eu teria dito antes. Teria poupado o trabalho de todos. Eles estão certos, porém. Crescemos juntos. Eu nunca conseguiria vê-los como nada além de irmãos. Meus pais trocaram olhares tensos. Eles tinham arranjado tudo pelas minhas costas, com medo de que eu ficasse muito envergonhada para vir se soubesse de suas verdadeiras intenções. Aparentemente, Luke tinha sido a primeira escolha deles. Era a aposta mais segura. Sempre gentil e inofensivo. Eles não esperavam que os outros 2 aparecessem. Eu nem conseguia ficar brava com eles. Principalmente senti apenas tristeza pelos meus pais, por mim mesma e por quão longe havíamos caído. Quando eu era mais nova, minha mãe uma vez perguntou se eu gostava de alguém. Lembro-me de corar e me recusar a responder. Ela me desvendou na hora. Claro, é um dos meninos? Ela provocou. Eu tinha gritado com ela para nunca mais tocar no assunto, o que só confirmou a suspeita dela. Depois disso, enterrei meus sentimentos tão fundo que ninguém jamais poderia adivinhar por quem eu havia me apaixonado. Então, os investimentos do meu pai falharam e tudo desmoronou. As famílias que antes nos tratavam como iguais se afastaram lentamente. Minha mãe, sabendo quão orgulhosa eu era, deve ter percebido que eu nunca confessaria meus sentimentos agora que havíamos perdido nosso status. Então ela fez uma última aposta. Este jantar, esta tentativa ridícula de me ajudar antes que eu trancasse meu coração para sempre. Ela nunca imaginou que aqueles mesmos meninos que cresceram compartilhando meus almoços caseiros e risadas de infância me humilhariam tão facilmente. A essa altura, eu já devia estar acostumada com a decepção. Mas ver meus pais forçando sorrisos enquanto eram humilhados daquele jeito, quebrou algo dentro de mim. Meu peito apertou, aquela velha dor pressionando até que eu não aguentasse mais. Levantei-me minha cadeira arrastando no chão. Vocês não parecem querer comer de qualquer maneira, eu disse friamente, examinando os rostos deles. Vamos apenas encerrar isso aqui. Meus pais se levantaram em silêncio constrangedor e seguiram em frente para pegar o carro. Eu estava prestes a seguir quando alguém agarrou meu braço. Eu me virei e encontrei Alex me encarando, a irritação piscando em seu rosto. Seu temperamento piorou, ele murmurou. Você não deveria estar de licença? Desde quando você tem namorado? Quem é ele? Qual a idade? Eu o conheço? As perguntas vieram como balas, afiadas, rápidas e sufocantes. Eu conhecia esse jogo. Ele agiria como se estivesse preocupado, me faria desabafar, e depois zombava de mim até que eu desejasse ter ficado calada. Eu não ia cair nessa de novo. Livrei meu braço com um puxão. Não é da sua conta. Ele congelou, olhando para a mão que eu acabará de afastar. O sorriso presunçoso desapareceu, substituído por uma carranca que se aprofundava a cada segundo. Então Luke espiou por cima do ombro dele, exibindo aquele sorriso juvenil que costumava derreter a todos. Por que tão sensível? Seu tom era leve, de brincadeira, mas suas palavras escorriam veneno. Não me diga que você realmente encontrou algum cara aleatório por aí. O quê? Nós 3 não somos o suficiente para você? Seu sorriso aumentou, e ele acrescentou suavemente que vulgar. Luke adorava agir como se eu os tivesse todos na palma da mão, como se eu fosse alguma princesa mimada cercada por admiradores devotos. Mas a verdade era o oposto. Eu era quem estava sempre correndo atrás deles, desesperada para pertencer. Por anos convenci-me de que as provocações deles eram inofensivas, apenas meninos sendo meninos. Claro, eles faziam pegadinhas tiravam sarro de mim, mas também me defendiam às vezes. Eles me convidavam para sair.
Crescemos juntos. Isso tinha que significar algo, certo? Então o incidente destruiu essa ilusão completamente. Percebi então que eu não era amiga deles. Eu era o brinquedo deles. Algo para rir, para usar, para jogar fora quando ficassem entediados. Luke ainda estava sorrindo, esperando que eu reagisse. Olhei para ele sem expressão, depois me virei e fui embora. Eu mal tinha dado alguns passos quando uma voz fria chamou atrás de mim. Quando você volta para a aula? Parei, mas não olhei para trás. Em alguns dias, eu disse calmamente. Atrás de mim, Luke soltou um suspiro exagerado. Uau, não é à toa que você o tratava melhor do que a gente. Você ainda tem uma queda pelo seu ex, hein? O tom dele agora era zombeteiro, deliberadamente alto o suficiente para todos ouvirem. Era ridículo, mas esse era Luke. Sempre forçando, sempre tentando me provocar. Dos três, Mason tinha sido o mais severo. Durante o jantar, ele foi quem me olhou nos olhos e disse que eu era imprudente e estúpida. Que ele nunca se casaria com alguém como eu. No entanto, ele também foi o único que uma vez se confessou primeiro para mim. Diferente das famílias deles, cuja riqueza era de gerações, os Wilsons eram novos ricos. Meu pai havia enriquecido durante um boom financeiro e de repente estávamos entre a elite. Mas as pessoas murmuravam pelas nossas costas, chamando-nos de impostores, de novo riche que não pertenciam àquele meio. Diziam que cairíamos tão rápido quanto subimos. Eu era jovem na época, estava irritada, pronta para revidar cada insulto. Mas meu pai me impediu. Se quisermos sobreviver entre eles, ele disse, temos que construir conexões, não inimigos. Então engoli meu orgulho e fingi que estava tudo bem. Aprendi a rir das coisas, a agir como se não me importasse. Segui aqueles três para todos os lugares, do ensino fundamental à faculdade, tentando me encaixar para provar que pertencia ao mundo deles. E por muito tempo pensei que tinha conseguido. Pensei que eles eram meus melhores amigos. Mas quando os investimentos do meu pai colapsaram e o mercado quebrou, tudo mudou. Eles se tornaram distantes da noite para o dia. Chamadas não eram atendidas. Convites desapareceram. Era como se eu nunca tivesse existido. No começo fiquei confusa. Depois a realidade se instalou. Nossa amizade nunca foi igual. Eu era tolerada, não querida. Então, desta vez, quando me trataram com frieza, não implorei nem fui atrás deles. Simplesmente fiquei na minha, foquei na escola e tentei seguir em frente, até a noite em que fui sequestrada. O sequestro não foi aleatório. Eu soube disso desde o início. Aconteceu semanas depois do jantar desastroso, numa noite de terça-feira, quando o campus estava quase deserto. Eu havia ficado até tarde na biblioteca, evitando meu apartamento apertado e os olhares de pena dos vizinhos que tinham ouvido sobre a queda da minha família. O estacionamento estava escuro, metade das luzes quebradas e nunca consertadas. Eu deveria ter sido mais cuidadosa, mas a exaustão me tornou descuidada. Não notei a van até ser tarde demais. Eles me agarraram por trás. 2 homens profissionais eficientes, um pano na minha boca, doce químico e sufocante. Tentei lutar, mas meus membros ficaram pesados. O mundo inclinou-se de lado enquanto a escuridão engolia tudo. Quando acordei, estava em um galpão. Chão de concreto, vigas de metal enferrujadas, cheiro de óleo e decadência. Minhas mãos estavam amarradas com abraçadeiras atrás das costas. Minha cabeça latejava do que quer que tivessem usado para me apagar. Um homem saiu das sombras. 40 e poucos anos, terno caro, uma cicatriz descendo pela bochecha esquerda. Ele sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Senhorita Wilson, ele disse, e meu sangue gelou. Ele sabia o nome do meu pai. O nome que havíamos adotado quando tentamos subir na escada social. Seu pai tem uma dívida considerável. Estamos aqui para cobrá-la. Forcei-me a manter a calma. Os negócios do meu pai faliram. Não sobrou nada para cobrar. Ah, nós sabemos. O sorriso dele se alargou. É por isso que estamos cobrando você em vez disso. Ele pegou o celular, começou a gravar. Você vai ligar para alguém. Alguém com dinheiro. E você vai convencê-los a pagar pela sua libertação. Ele se inclinou, o hálito quente no meu rosto. Sugiro que você seja convincente. Minha mente acelerou. Meus pais não tinham nada. Nossos antigos amigos nos abandonaram. Para quem eu poderia ligar? Então me ocorreu. As 3 pessoas que me rejeitaram publicamente semanas atrás. As 3 pessoas cujas famílias ainda tinham tudo o que havíamos perdido. Os sequestradores pareciam ler meus pensamentos. Ouvi dizer que você cresceu com alguns jovens muito ricos, ele disse suavemente. Amigos de infância. Certamente um deles estaria disposto a ajudar. Meu estômago se revirou. Isso não era aleatório. Alguém havia lhes falado sobre mim, sobre minhas conexões.
Alguém tinha armado isso. Faça a ligação, ele disse, estendendo um telefone. Ou começamos a enviar pedaços de você para seus pais até que alguém preste atenção. Minhas mãos tremeram enquanto segurava o telefone. 3 números salvos nos contatos. Alex, Luke e Mason. O sequestrador me observava com fria diversão. Escolha com sabedoria. Você só tem uma ligação. Se eles não atenderem ou se recusarem. Ele deixou a ameaça no ar. Olhei fixamente para os 3 nomes, minha mente girando. Alex provavelmente pensaria que era uma pegadinha. Desligaria rindo. Luke poderia ouvir, mas presumiria que eu estava exagerando, buscando atenção. Mason. Mason sempre foi o mais esperto dos 3. Frio, calculista, mas minucioso. Se alguém levaria isso a sério, seria ele. Eu apertei o nome dele. O telefone tocou 1 vez, 2 vezes. No 3º toque, ele atendeu. Alô? A voz dele era nítida. Profissional. Ele não reconheceu o número. Mason. Minha voz falhou. Limpei a garganta. Tentei de novo. Sou eu. Silêncio do outro lado. Então por que está ligando de um número desconhecido? Me escute com atenção. Mantive minha voz firme, ciente dos olhos do sequestrador em mim. Estou com problemas. Problemas sérios. Eu preciso. É sobre o jantar? O tom dele ficou frio. Se você está ligando para se desculpar ou fazer algum gesto dramático. Fui sequestrada. As palavras saíram secas. Factual. Eles querem dinheiro de resgate. $500.000. Se você não pagar, eles vão me matar. Mais uma pausa de silêncio. Quando ele falou de novo, sua voz havia mudado, mais ** nítida, alerta ***. Passe para eles. Entreguei o telefone ao sequestrador. Ele o pegou com um sorriso de escárnio, claramente gostando da situação. Senhor Shen, ele disse suavemente. Fico feliz em ver que a jovem escolheu alguém sensato. Eis como isso funciona. O que aconteceu em seguida eu não pude ouvir claramente. O sequestrador se afastou, falando em tons baixos. Peguei fragmentos, ***, transferência bancária ***, horas ***, venha sozinho ***. Quando ele voltou, estava sorrindo. Seu amigo é muito cooperativo. Quase ***, cooperativo demais ***. Ele me estudou com novo interesse. Isso me faz pensar o que exatamente você é para ele. Eu não disse nada. Meu coração batia tão forte que pensei que ele pudesse ouvir. Bem, veremos se ele cumpre a promessa, continuou o sequestrador. Enquanto isso, você ficará aqui. Comporte-se e talvez você saia com todos os seus dedos. Ele me deixou sozinha na escuridão, as mãos ainda amarradas, a mente acelerada. Por que Mason tinha concordado tão rapidamente? Ele deixou claro no jantar que eu não significava nada para ele. Era culpa, obrigação, ou algo totalmente diferente? Eu não precisei esperar muito por respostas. Mason chegou exatamente horas depois, mas não sozinho e não com o dinheiro. Ouvi a confusão antes de ver qualquer coisa. Gritos, ***, tiros ***, o ranger de pneus. A porta do galpão se abriu e de repente havia ***, policiais ***, por toda parte, equipamentos táticos e armas em punho. No caos, eu o avistei. Mason estava perto da entrada com 2 outras figuras que reconheci, mesmo na luz fraca. Alex e Luke também vieram. O resgate foi eficiente e profissional. Os sequestradores não tiveram chance. Eles foram armados, encurralados antes mesmo de saberem o que estava acontecendo. Em minutos, tudo acabou. Um policial cortou minhas abraçadeiras e enrolou um cobertor nos meus ombros. Eu estava tremendo, mas não sabia se de frio ou choque. Mason se aproximou lentamente, sua expressão ilegível. Você está ferida? Balancei a cabeça. Como você? Eu rastreei o telefone. Ele disse isso como se fosse óbvio. Liguei para a polícia e depois liguei para eles. Ele gesticulou para Alex e Luke, que estavam a alguns metros de distância, parecendo estranhamente contidos. Alex deu um passo à frente, seu sorriso arrogante habitual substituído por algo cru e desconfortável. Meu Deus, ele murmurou. Quando Mason ligou, eu pensei. Ele parou, passando a mão pelo cabelo. Eu pensei que era uma piada. Não era uma piada, eu disse calmamente. Luke, pela primeira vez, não tinha nada sarcástico a dizer. Ele apenas me encarou, o rosto pálido, parecendo mais jovem do que eu via há anos. A polícia precisava de depoimentos. Respondi às perguntas deles mecanicamente, minha voz distante, como se estivesse descrevendo algo que aconteceu com outra pessoa. Os sequestradores confessaram rapidamente assim que perceberam que haviam sido pegos. O antigo sócio de negócios do meu pai havia armado tudo,
tentando arrancar dinheiro de qualquer pessoa ainda ligada à nossa família. Você precisará ficar em um lugar seguro esta noite, disse o detetive. Tem família por perto? Eu a levo. Todos nos viramos. Mason estava com as mãos nos bolsos, sua expressão tão fria e controlada como sempre. Ela pode ficar na minha casa. É segura. Alex franziu a testa. Sua casa? Por que não? Porque eu tenho segurança de verdade, Mason o interrompeu. E porque *** eu sou aquele para quem ela ligou ***. Havia algo no tom dele que fez Alex recuar. Luke parecia querer argumentar, mas não o fez. Eu queria recusar. Eu queria dizer a todos para me deixarem em paz, que eu não precisava da ajuda ou da piedade deles. Mas eu estava exausta e aterrorizada, e não confiava em ficar sozinha. Tudo bem, eu sussurrei. O apartamento de Mason era exatamente o que eu esperava. Minimalista, caro, friamente perfeito Janelas do chão ao teto com vista para a cidade. Móveis modernos que pareciam pertencer a uma revista. Nem um pingo de poeira ou desordem em lugar nenhum. Ele me levou para o quarto de hóspede sem dizer uma palavra, me entregou roupas limpas, mostrou onde ficava o banheiro. Descanse um pouco, ele disse. Conversaremos pela manhã, mas eu não conseguia descansar. Tomei um banho, esfregando o cheiro do galpão e a sensação daquelas mãos me agarrando. Troquei de roupa, vestindo as peças que ele me deu. Algodão macio caro que me engolia por inteira. Sentei-me na beira da cama, olhando para o nada, minha mente repetindo tudo. Por que ele tinha me ajudado? Por que algum deles tinha vindo? Por volta das 3 da manhã, desisti de dormir e vaguei até a sala de estar. Mason estava lá, parado perto das janelas, ainda vestido, com um copo de uísque na mão. Também não consegue dormir? Ele perguntou sem se virar. Não. Cruzei os braços, de repente consciente de quão vulnerável eu parecia nas roupas largas dele. Por que você veio por mim? Você me ligou. Isso não é uma resposta. Ele tomou um longo gole, então finalmente se virou para me encarar. Na luz fraca, ele parecia cansado. O tipo de cansaço que vinha de anos carregando algo pesado. Você se lembra? Ele disse lentamente. Quando tínhamos 16 anos, aquele verão antes de tudo desmoronar. Eu me lembrava. Tinha sido o melhor verão da minha vida. Tínhamos passado todos os dias juntos, nadando, fazendo trilhas, ficando acordados até tarde, falando sobre tudo e nada. Foi o verão em que percebi que estava apaixonada por ele. Foi também o verão em que ele se confessou primeiro para mim. Você me disse que me amava, eu disse suavemente. Debaixo do carvalho no seu quintal, você disse que eu era a única pessoa que via você como mais do que apenas o filho perfeito, o estudante gênio. Você disse que eu fazia você se sentir humano. E você me recusou. As palavras pairaram entre nós como uma lâmina. Eu não. Comecei. Mas ele levantou a mão. Você disse que éramos muito jovens, que deveríamos focar na escola, que você não queria arriscar nossa amizade. Ele pousou o copo. Eu entendi. Eu respeitei sua decisão. Mas então tudo mudou. Minha família faliu e de repente eu era o inimigo. A voz dele era amarga. Aí você parou de falar comigo. Parou de olhar para mim. Pensei que talvez você me culpasse de alguma forma. Ou talvez você estivesse apenas envergonhada, então eu lhe dei espaço. Eu esperei que você voltasse. Você nunca me procurou, eu disse, minha voz falhando. Nenhum de vocês. Vocês todos simplesmente desapareceram. Porque você nos afastou. O desabafo nos assustou. Mason respirou fundo, recuperando o controle. Cada vez que eu tentava falar com você, você me calava. Alex e Luke disseram a mesma coisa. Pensamos que você não queria nossa pena, que precisava de tempo. Eu precisava dos meus amigos, eu sussurrei. Eu precisava de alguém para me dizer que tudo ficaria bem. E eu precisava que você me deixasse entrar. Ele se aproximou, mas você construiu muros tão altos que eu não consegui escalá-los. O jantar foi ideia da sua mãe. Ela ligou para minha, morta de preocupação com você. Ela disse que você tinha parado de comer, parado de sair do seu apartamento, exceto para ir às aulas. Ela implorou por ajuda. Senti as lágrimas picarem meus olhos. Então, aquele jantar foi uma intervenção de certa forma. Sua mãe pensou que se ela pudesse nos reunir, talvez um de nós pudesse conseguir se comunicar com você. Ela não nos disse que era um jantar de casamento arranjado, porque sabia que recusaríamos. Ela apenas disse que você precisava de ajuda. Então por quê? Minha voz quebrou. Por que vocês todos me rejeitaram de forma tão cruel? A expressão de Mason endureceu. Porque você entrou lá nos olhando como se fossemos estranhos, como se fossemos o inimigo. Alex ficou na defensiva, fez uma piada estúpida. Luke seguiu o exemplo, e eu
Ele fez uma pausa. Eu estava com raiva. Raiva por você ter me excluído por 2 anos. E agora, de repente, éramos para consertar tudo durante o jantar. Então, eu disse a coisa mais cruel que consegui pensar, que você era muito impulsiva, que eu nunca me casaria com alguém como você. Eu queria te machucar da mesma forma que você me machucou. Ele desviou o olhar. Eu consegui. O olhar no seu rosto. Ele riu amargamente. Eu me odiei no momento em que as palavras saíram da minha boca. Mas era tarde demais. Ficamos em silêncio. 2 anos de mal-entendidos e dor preenchendo o espaço entre nós. Por que você não me disse isso antes? Eu perguntei. Você teria escutado? Ele encontrou meus olhos. Você teria acreditado em mim? Ele estava certo. Eu não teria. Eu estava tão convencida de que eles haviam me abandonado, tão envolvida na minha própria mágoa e vergonha que não conseguia ver mais nada. Quando você ligou esta noite, Mason continuou calmamente. Quando ouvi o medo na sua voz, percebi que havia desperdiçado 2 anos com raiva, quando eu deveria ter lutado mais para te alcançar. Então, liguei para a polícia. Liguei para Alex e Luke. E viemos por você. Para aliviar sua culpa, para te salvar. Ele se aproximou. Perto o suficiente para eu ter que inclinar a cabeça para trás para encontrar os olhos dele. Porque apesar de tudo, apesar dos muros e do silêncio e da dor, eu nunca parei de me importar com você. Minha respiração parou. Eu sei que isso não muda nada, ele disse. Eu sei que você provavelmente ainda me vê como inimigo, mas eu precisava que você soubesse a verdade. Você merece isso. Amanhã chegou com visitantes inesperados. Acordei com vozes na sala de estar, elevadas, irritadas, inconfundivelmente Alex. Vesti minhas roupas de ontem e saí para encontrar os 3 no apartamento de Mason. Alex andava de um lado para o outro como um animal enjaulado, enquanto Luke estava sentado no sofá, estranhamente sério. Mason estava parado com os braços cruzados, parecendo exausto. Finalmente Alex disse quando me viu. Diga ao Mason que ele está sendo ridículo. Você vem ficar comigo. Não, ela não vem, Mason disse friamente. Por quê? Porque você a resgatou. A voz de Alex pingava sarcasmo. Nós todos viemos por ela. Você não pode bancar o herói e mantê-la trancada aqui como uma princesa em uma torre. Não é sobre bancar o herói. Então, sobre o que é? Luke interrompeu suavemente. Os 2 se viraram para olhar para ele. Ele estava me encarando com uma intensidade que me deixou desconfortável. Por que você realmente ligou para o Mason? Dentre todos nós, a pergunta pairou no ar. Eu podia sentir os 3 me observando, esperando. Liguei para ele porque achei que ele realmente escutaria, eu disse finalmente. Porque ele sempre foi o mais confiável quando as coisas importam. Algo brilhou no rosto de Luke. Mágoa talvez, ou algo mais sombrio. Confiável, certo? Ele riu sem humor. É assim que você chama alguém que disse na sua cara que você não valia a pena casar? Luke Mason avisou. Não, vamos falar sobre isso. Luke se levantou. Vamos falar sobre como todos vocês a trataram naquele jantar. Como todos nós ficamos sentados ali e a humilhamos e aos pais dela. Vamos falar sobre que tipo de amigos fazem isso. Você a chamou de vulgar, Alex disse a voz baixa e perigosa. Não haja como se fosse melhor do que a gente. Eu não sou. A compostura de Luke rachou. Essa é a questão. Somos todos terríveis. Fomos todos terríveis com ela por anos, e agora estamos brigando para ver quem finge que é o mocinho. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Ele está certo, eu disse calmamente. Os 3 olharam para mim. Vocês todos me machucaram, alguns mais do que outros, mas todos vocês desempenharam seu papel em me fazer sentir inútil. Alex abriu a boca para argumentar, mas eu levantei a mão. Mas Mason me contou a verdade ontem à noite sobre o jantar, sobre a ligação da minha mãe, sobre tudo. Eu respirei fundo. Eu quero ouvir o lado de vocês também. Tudo. Sem mais jogos, sem mais desvios. Se vamos seguir em frente de alguma forma, eu preciso da verdade. Alex e Luke trocaram olhares. Por um momento pensei que eles recusariam, dariam desculpas, iriam embora. Então Alex afundou no sofá, parecendo subitamente muito jovem. Certo, ele disse. Você quer a verdade? Eu vou primeiro. Ele se inclinou, cotovelos nos joelhos, sem encontrar meus olhos. Quando sua família perdeu tudo, meu pai me sentou e me disse para cortar os laços com você. Disse que sua família era tóxica agora, que ser associado a eles prejudicaria nossa reputação. Ele riu amargamente. Mandei ele para o inferno. Eu não me importava com seu dinheiro ou seu status. Eu pisquei, surpresa. Mas então você parou de retornar minhas ligações. Você me via no campus e olhava através de mim.
Pensei que talvez você me culpasse ou talvez tivesse percebido que todos estavam dizendo que não éramos realmente amigos, apenas crianças que os pais forçaram a ficar juntas. Ele finalmente olhou para cima. Então fiquei com raiva, comecei a agir como se não me importasse, como se você fosse apenas mais uma pessoa que eu costumava conhecer. No jantar ele continuou, quando você entrou parecendo tão derrotada, eu entrei em pânico. Não sabia o que dizer. Então recorri às piadas estúpidas, às provocações, porque era isso que sempre fazíamos. Chamei você de um dos caras porque estava tentando manter as coisas normais, tentando fingir que estava tudo bem. Ele balançou a cabeça. Eu não percebi como soava até que seu rosto mudou. E aí, era tarde demais para voltar atrás. Senti algo se soltar no meu peito. Você deveria ter se esforçado mais. Eu sei. A voz dele era baixa. Eu sei. Luke foi o próximo. Ele estava muito quieto, as mãos apertadas com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Eu não tenho uma desculpa como a do Alex, ele disse suavemente. Meu pai não me disse para cortar laços. Na verdade, ele sugeriu que eu ajudasse sua família. Disse que era coisa decente a fazer. Ele fez uma pausa. Mas eu estava com medo. Medo de quê? De você me ver. Ele olhou para cima e eu me assustei com a dor em seus olhos. Você me chamava de irmão, mas eu nunca vi você como uma irmã. Eu estava apaixonado por você, desde que éramos crianças. E eu pensei, estupidamente e arrogantemente, que quando tudo desmoronasse, você finalmente precisaria de mim, que eu poderia ser seu herói. Minha respiração parou. Mas você não precisou de mim. Você não precisou de nenhum de nós. Você simplesmente desapareceu em si mesma. E eu percebi que você nunca me amaria de volta. Que todos aqueles anos que passei seguindo você, esperando que você me notasse como algo mais do que o doce Luke, tudo tinha sido um desperdício. Então, no jantar, ele continuou, a voz endurecendo, quando sua mãe estava praticamente nos implorando para te salvar. Eu queria te punir. Eu queria que você sentisse o que eu senti, rejeitado, inútil, invisível. Eu chamei você de vulgar porque queria te machucar da maneira que você me machucou ao nunca me ver de verdade. A sala ficou em silêncio. Eu não sabia o que dizer. Eu nunca imaginei que Luke se sentisse assim. Ele sempre parecia tão contente com nossa amizade, tão confortável no papel do gentil, do inofensivo. Eu não estou pedindo perdão, Luke disse. Estou apenas dizendo por quê. Porque você merece saber. Eles foram embora depois disso. Alex relutantemente. Luke sem olhar para trás. Mason se ofereceu para me deixar ficar mais tempo, mas eu precisava de espaço para pensar. Passei a semana seguinte em um nevoeiro. As aulas voltaram. A rotina retornou, mas tudo parecia diferente agora. Os três orbitavam ao meu redor cuidadosamente, como se eu fosse feita de vidro. Alex aparecia com café. Luke deixava bilhetes na minha bolsa, a maioria desculpas, ocasionalmente poesia mal escrita. Mason simplesmente existia na minha periferia, uma presença constante que não pedia nada. Era exaustivo, confuso e completamente avassalador. Minha mãe ligou certa noite, a voz tensa de preocupação. Você está bem? A mãe do Mason me contou o que aconteceu. Por que você não me disse que foi sequestrada? Eu não queria que você se preocupasse. Eu sou sua mãe. Preocupar-se é meu trabalho. Ela fez uma pausa. Aqueles meninos te ajudaram? Sim. E eles te contaram a verdade sobre o jantar? Fechei os olhos. Você deveria ter me contado, mãe. Eu sei. A voz dela falhou. Eu sei, querida. Eu vi você desaparecendo e não sabia como mais te salvar. Pensei que se eu pudesse reuni-los todos, se um deles pudesse se comunicar. Ela soluçou. Eu sinto muito. Eu piorei tudo. Não, eu disse suavemente. Você tornou isso real. Você nos forçou a todos a enfrentar o que estávamos evitando. Doeu, mas talvez precisasse acontecer. Conversamos por um longo tempo depois disso. Ela me contou coisas que eu nunca soubera. Como Mason ligava para ela toda semana depois que eu parei de falar com ele, perguntando se eu estava bem. Como Alex tentou investir dinheiro nos negócios do meu pai anonimamente, apenas para ser rejeitado. Como Luke me escreveu cartas que nunca enviou. Desculpas empilhadas em uma gaveta em algum lugar. Eles se importavam com você, ela disse. Eles ainda se importam, mas são jovens e jovens são idiotas com sentimentos. Eu ri apesar de mim mesma. Essa é uma forma de colocar isso. A questão é, ela continuou gentilmente. O que você quer? Porque você não lhes deve nada, querida. Nem seu perdão, nem sua amizade, certamente não seu amor. O que quer que você escolha, seu pai e eu vamos te apoiar. O que eu queria? Pensei na confissão de Mason, na dor em sua voz quando ele falou sobre os muros que eu havia construído.
Pensei no pânico de Alex, no amor distorcido de Luke. Pensei nos anos que havíamos desperdiçado, na dor que havíamos causado um ao outro. Pensei na garota que eu tinha sido, desesperada para pertencer, disposta a diminuir a si mesma para se encaixar no mundo deles. E pensei em quem eu era agora. Quebrada, sim, mas também mais forte. Com clareza suficiente para ver a verdade. Eu não precisava deles para me completar. Eu não precisava da aprovação deles, nem da proteção, nem do amor para ter valor. Mas talvez, apenas talvez, eu quisesse tentar de novo de qualquer maneira. Não como a garota correndo atrás de meninos que mal haviam, mas como uma igual, como alguém que sabia o seu valor e não se contentaria com menos. No dia seguinte marquei um encontro. Os três apareceram no café parecendo nervosos, incertos. Quase sorri com isso. Eu nunca os tinha visto nervosos antes. Estive pensando, eu disse quando estávamos todos sentados, sobre tudo o que aconteceu, sobre quem éramos e quem somos agora. Eles esperaram em silêncio. Eu perdoo vocês, eu disse simplesmente. Todos vocês pelo jantar, pela distância, pela mágoa. Eu perdoo vocês porque me agarrar a isso estava me matando. Mas perdão não significa que as coisas voltem a ser como eram. Mason assentiu lentamente. Alex parecia querer argumentar. Luke apenas olhou fixamente para o café. Se vamos ser amigos de novo, amigos de verdade, as coisas têm que mudar. Sem mais jogos. Sem mais dizer coisas cruéis e chamar isso de provocação. Sem mais presumir que vou apenas perdoar qualquer coisa porque temos história. Encontrei os olhos de cada um por sua vez. Eu quero honestidade. Eu quero respeito. E eu quero espaço para descobrir quem eu sou sem os nomes de família de vocês ligados ao meu. Podemos fazer isso, Alex disse imediatamente. Podem? Eu desafiei. Porque no momento em que as coisas ficam difíceis, no momento em que seu orgulho é ferido, vocês todos se refugiam na crueldade. Não vou aceitar isso mais. E quanto a... Luke hesitou, então reuniu coragem. E quanto a mais do que amizade? Meu coração disparou. Eu sabia o que ele estava perguntando. O que todos eles estavam perguntando, na verdade, mesmo que apenas Luke tivesse coragem de dizer em voz alta. Eu não sei, eu disse honestamente. Talvez um dia, talvez nunca. Mas eu preciso de tempo. Eu preciso me encontrar primeiro, separada de todos vocês. E vocês precisam descobrir se realmente me amam ou apenas a ideia de mim. Mason sorriu, então realmente sorriu, caloroso e genuíno. Isso é justo. E de alguma forma, aquele sorriso significava mais do que qualquer confissão. Conversamos por horas depois disso. Realmente conversamos sobre tudo o que deveríamos ter dito anos atrás. Não estava consertado. Nada estava consertado. Mas pela primeira vez desde o jantar, desde o sequestro, desde que meu mundo desabou, senti que talvez pudesse ser. Talvez pudéssemos encontrar nosso caminho de volta um para o outro. Ou talvez descobrissemos que deveríamos nos separar. De qualquer forma, eu ficaria bem, porque eu finalmente havia aprendido a lição mais importante. Eu não precisava deles para me salvar. Eu podia me salvar.